O reino de Judá, em hebraico, Romanis Manlequeieda, limitava-se ao norte com o reino de Israel, a oeste com a inquieta região costeira da Filístia, ao sul com o deserto de Neguev, e a leste com o rio Jordão e o Mar Morto e o reino de Moabe. Era uma região alta, geograficamente isolada por colinas de montanhas ao oeste, o Mar Morto a leste pelo deserto de Neguev ao sul. Sua capital era Jerusalém, onde encontrava-se o Templo de Jerusalém, o qual, segundo a Bíblia, teria sido erigido por ordem do rei Salomão para abrigar a Arca da Aliança, ou Arca do Pacto. Segundo a Estela de Teldã, o reino de Judá realmente existiu, em alguma forma, pelo menos em meados do século IX a.C., mas faz pouco para mostrar até que ponto. Após a divisão do reino, no 5º ano do reinado do rei Roboão, o faraó Sisaque invadiu o território dos hebreus e transformou o reino de Judá num estado tributário. Esse fato evidenciado no relato bíblico, segundo a Crônicas 12.2, e comprovado por inscrições egípcias. Inscrição mural sobre Sisaque no Templo de Karnak e a Estela de Megido. Devido à sua posição estratégica às portas da Península do Sinai e acesso ao Baixo Egito, foi utilizada pelo faraó como um estado tampão, o que lhe pouparia de usar seus próprios exércitos para defender esta fronteira. O reino de Judá entrou em conflitos com os reinos de Moabe, Amon e os filisteus. A Bíblia afirma que o reino de Judá permaneceu, de maneira geral, fiel à sua fé em Deus, Javé ou Jeová, enquanto que Israel setentrional tornará-se fortemente influenciado pela cultura cananeia e pela religião fenícia. O culto a Axem e preservação da linhagem real davídica do qual deveria vir o prometido Messias, de acordo com os profetas do Antigo Testamento, a justificativa para a misericórdia de Deus sobre o reino de Judá. Ao passo que o politeísmo do reino de Israel teria sido responsável por sua ira sobre seus governantes, enquanto o reino de Judá permaneceu sob a dinastia dos descendentes do rei David, o reino de Israel passou por várias dinastias e golpes de Estado. A arqueologia vem demonstrando que, durante os séculos IX e VIII a.C., Judá não passava de uma região atrasada, predominantemente rural, prejudicado pelo isolamento geográfico e com uma população politeísta formada principalmente por pastores nômades e mencionado por fontes estrangeiras pela primeira vez apenas em 750 a.C., 2 séculos após a formação do Reino de Israel. Este, por outro lado, localizado numa região mais privilegiada para a agricultura e rota de comércio entre os portos fenícios e os estados mesopotâmicos, gozou de grande desenvolvimento anterior, durante os séculos IX e VIII a.C., estendendo suas fronteiras entre os territórios arameus ao norte da Galileia, instalando palácios em diversas partes do reino e formando um poderoso exército. 4. O reino de Judá viu o perigo das potências estrangeiras emergentes quando a capital de Israel, Samaria, foi tomada pelo rei assírio Sargão II, em 722 a.C., o que o levou a buscar prestar vassalagem junto à Assíria. Ironicamente, a destruição do Reino do Norte pelos assírios causou um grande florescimento do Reino de Judá, ao sul. A população cresceu enormemente, alimentada pelos refugiados hebreus do norte e Jerusalém, antes uma pequena cidade de um reino pobre e isolado no sul, tornou-se o grande centro de influência entre todos os hebreus. Mais tarde, devido à recusa do rei Ezequias em continuar pagando tributos à Síria, o rei Senaqueribe invadiu o reino de Judá e sitiou Jerusalém, mas sem a conquistar. Segundo a Bíblia, o seu exército foi subitamente destruído por obra de Deus. Os registros assírios em Nínive e os trabalhos arqueológicos realizados na região apontam para uma situação diferente. Embora Jerusalém tenha sido apenas saqueada e poupada da devastação e do terrorismo de Estado praticados pelos assírios contra populações rebeldes, outras cidades do reino de Judá, como a rica Laquis, na região oeste do reino, não contaram com a mesma sorte e foram pilhadas, com seus moradores assassinados ou escravizados. 5. O rei Senaqueribe, ao encerrar sua campanha na Palestina, concedeu ao reino de Judá um saldo considerado como desastroso, incluindo a redução de 1/3 da população do reino e a perda da rica região do Cefelá, produtora de cereais, transferida pelos assírios aos seus vassalos filisteus. A queda do reino de Judá. Levante k. 830 a.C. De acordo com o Antigo Testamento, Manassés, rei de Judá, teria feito o que é mal aos olhos de Deus, e por causa de suas obras, todo o reino de Judá estava condenado ao exílio e à escravidão.
Isso deve-se ao fato de Manassés ter permitido o culto politeísta das populações rurais do reino, o que não foi visto com bons olhos pelos sacerdotes do Templo de Jerusalém, os quais defendiam um culto único a Hashem e a extinção completa dos cultos a outras divindades. Segundo registros assírios e achados arqueológicos, Manassés herdou de Ezequias um reino bastante combalido devido à campanha militar do rei Senaqueribe da Síria, então a maior potência econômica e militar do Oriente Médio, empreendida contra aquele pequeno reino durante o reinado anterior, o que tornou extremamente árdua a tarefa em converter e destruir imagens. Manassés, sabendo das consequências e da impossibilidade em enfrentar de frente a potência assíria, buscou estreitar relações com essa nação, entrando de vez na rota do comércio árabe fomentado pelos assírios. Durante o reinado de Josias, rei de Judá, o faraó Necau II, aliado do já decadente Império Assírio, empreendendo uma guerra contra os exércitos de Babilônia, chega até a região. Assim, em 609 a.C., trava-se a Batalha de Megido. O rei de Judá entra em batalha para deter o exército egípcio do faraó Necau II, mas acaba por ser morto. Seu filho Joacás é levado prisioneiro após 3 meses de reinado, e o reino de Judá se torna tributário do Egito. Necau II impôs a coroação do irmão de Joacás, Eliaquim, e mudou-lhe o nome para Joaquim. Em 605 a.C., trava-se a Batalha de Carquemis com a derrota definitiva de Necau II. A leste, a Assíria sofreu um rápido declínio, e em poucos anos seu território foi absorvido pela Babilônia. Nabucodonosor II, rei da Babilônia, empreendeu uma campanha militar contra Judá. Enfrentando pouca resistência, conseguiu entrar em Jerusalém, em 597 a.C., e levou consigo utensílios do templo e o próprio rei Joaquim como prisioneiro. Em seu lugar, estabeleceu o filho de Joaquim, como rei de Judá. Jecônias, com 18 anos de idade, teve o mesmo destino de seu pai 3 meses e 10 dias depois de sua coroação. Nabucodonosor então colocou sobre o trono o irmão de Joaquim, Edequias. Governando como vassalo da Babilônia, o rei Zedequias manteve-se no poder por 11 anos, quando então rebelou-se contra Nabucodonosor, provavelmente ao recusar-se pagar tributo. Foi o suficiente para que invadisse Jerusalém, matasse seus habitantes, despojasse o templo de todos os seus bens de valor e ateasse fogo a ele. O reino de Judá deixou assim de existir. O destino de Judá. No território de Judá permaneceram apenas os mais pobres. Todo o restante do povo que sobreviveu ao ataque de Nabucodonosor II foi levado às cidades do reino da Babilônia. O período do cativeiro babilônico estimulou entre o povo de Judá um sentimento de identidade racial e religiosa indissolúvel. O relato bíblico deste período entre a conquista de Jerusalém e a conquista da Babilônia por Ciro II é onde inicialmente se utiliza de forma consistente o termo judeu, identificando o povo de Judá, ou aqueles da mesma etnia e seguidores da mesma religião deste povo. A nação judaica sobreviveu para retornar à Palestina e repovoar a província persa de Judá, Iud, mais tarde denominada Judéia pelos romanos. A história de Judá após o cativeiro babilônico passou a ser a mesma do próprio povo judeu, até os dias de hoje.